Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos trazer contribuições e reflexões sobre o tema da liberdade a partir da compreensão da logoterapia e como as reflexões sobre esse tema podem impactar as nossas vidas, como ela pode nos auxiliar nas nossas vidas cotidianas. Sou Talen, sou psicóloga, faço parte da Escola do Sentido, trabalho com a logoterapia, principalmente no âmbito clínico, e estou aqui com vocês no YouTube para trazer a contribuição de hoje sobre o importante tema da liberdade da vontade. Lembra de se inscrever no nosso canal, dar o like no vídeo e comentar o que você achou deste vídeo. Então, o tema da liberdade é um pilar fundamental para a concepção de visão de homem da logoterapia. É um dos conceitos fundamentais dessa visão de homem. Então, juntamente com o sentido da vida, vontade de sentido, a liberdade da vontade é um dos pilares desse olhar para o mundo que a logoterapia lança. Então, introduzindo um pouco este tema, né, a visão da logoterapia a respeito do tema da liberdade, do homem ser um ser livre, opõe-se ao pandeterminismo. O que eu estou chamando de pandeterminismo? A ideia de que o homem seria completamente determinado. Então, não existiria para ele qualquer liberdade de escolha, já que ele é determinado, seja biologicamente, socialmente, né, culturalmente. Então, essa visão pandeterminista não é a visão que a logoterapia se alinha. Pelo contrário, a logoterapia diverge dessa noção de que o homem seja completamente determinado, de que ele não tenha qualquer possibilidade de escolha. Por outro lado, a logoterapia também não se prende ou não se fixa num indeterminismo a priori. Então, se por um lado ela não entende o homem como completamente determinado, por outro, ela também não cai na fala fácil de que o homem pode tudo a qualquer momento, no indeterminismo. Todas as possibilidades são do homem. Não. A logoterapia entende que há, sim, determinações na vida do homem que recortam as suas possibilidades e os seus limites. Então, quando a gente pensa na liberdade, no tema da liberdade para a logoterapia, a gente precisa entender que Frankl considera a liberdade humana como finita. Ela tem uma gama de possibilidades, mas ela tem limites. Então, no livro Vontade e Sentido, o Frankl chega a dizer, né, o homem não é livre de suas contingências, mas sim livre para tomar uma atitude diante de quaisquer que sejam as condições apresentadas a ele. Então, ele não escolhe as situações, mas ele tem um poder de decisão sobre como ele vai lidar com as situações que se apresentam. O Frankl, inclusive, ele foi muito indagado a respeito desse tema por ele ser um cientista. E uma fala muito famosa que ele traz em vários livros, e que eu aqui trago a contribuição dele no livro Vontade de Sentido, é quando ele foi indagado em uma entrevista a respeito desse tema. Olha, mas como é que você pode afirmar que o homem é livre quando você, que é um cientista, sabe que há determinações neurológicas, que há determinações psíquicas? E aí ele respondeu assim, com essa contribuição que eu vou compartilhar aqui com você. Eu respondi-lhe que, como neurologista e psiquiatra, certamente que sim, eu tenho pleno conhecimento da dimensão das limitações humanas, sejam elas impostas por condições biológicas, psicológicas e sociológicas. Mas acrescentei que, além de professor dessas duas áreas, também era um sobrevivente de 4 campos de concentração, e que, como tal, me fazia testemunha do inesperado grau de capacidade que permanece de o homem resistir às piores situações, enfrentando-as corajosamente. E aí eu queria frisar aqui com vocês o corajosamente, né? Frankl diz ainda, o homem é capaz de distanciar-se não apenas de uma situação, ou seja, olhar de fora, olhar por outra perspectiva uma situação, mas também de distanciar-se de si mesmo. Ele é capaz de escolher uma atitude com respeito a si mesmo, e assim fazendo, consegue tomar posição, colocar-se diante dos seus condicionamentos psíquicos e biológicos.
Então, Frankl, ele vai afirmar, ele vai defender que o homem é livre, sim, né? Não no sentido de que ele tem todas as possibilidades. Não, as possibilidades são recortadas, a liberdade é limitada. Mas no sentido de que, diante das determinações, diante daquilo que a gente não pode escolher, diante daquilo que é acontecimento, que é fato, a gente pode tomar uma posição, inclusive quando se trata de nós mesmos, do nosso funcionamento psicofísico. Até para tornar isso mais didático, principalmente no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, o Frankl disserta um pouco para nós sobre os destinos. Ah, Thaline, o que é destino? Né, assim, o que você está chamando de destino? É o destino do senso comum, do futuro inexorável, né, daquele futuro que está determinado? Não. O que a gente está trabalhando aqui como destino, e que, como eu disse, deixo aqui a indicação bibliográfica para vocês, principalmente o livro Psicoterapia e Sentido da Vida, os fatos que recortam as nossas possibilidades em 3 âmbitos diferentes: no campo biológico, no campo psicológico e no campo sociológico/cultural. Então, destinos, o que a gente está chamando de destinos? São aquilo que escapa à nossa livre vontade, aquilo que não faz parte da nossa escolha. Para o Frankl, toda verdadeira liberdade humana está ligada a esse diálogo, essa relação entre destino e liberdade, liberdade e destino. Ser livre é ser livre diante de um destino, na direção de algo ou alguém. Como que a gente poderia pensar sobre esses tais destinos, né? Isso que escapa à nossa escolha. Uma metáfora que a gente pode utilizar é o jogo de cartas. Então, se você joga um jogo de cartas, você não escolhe as cartas do jogo. Elas são dispostas aleatoriamente. Então, vamos imaginar um jogo que cada jogador ganha 4 cartas. O jogador 1, o jogador 2, o jogador 3 e assim por diante, cada um ganha cartas aleatórias. Você não escolhe, não está no seu poder de escolha. Entretanto, o jogo vai se desenhar a partir de como você escolhe jogar essas cartas, como você escolhe lidar com o aleatório que lhe foi entregue e que se tornou suas limitações. Então você não pode fazer tudo no jogo, porque você não tem todas as cartas. Mas dentro daquele campo de ação, que é aquelas cartas que vieram arbitrariamente lhe dão, você vai jogar. Você vai tentar fazer o seu melhor e dentro do possível você vai tentar ganhar. Então essa é uma metáfora, uma analogia para pensar sobre os destinos. Nós não escolhemos eles, nós vamos comentar mais sobre eles, mas nós não tivemos escolha sobre algo do nosso biológico, sobre algo do nosso psicológico, sobre algo do nosso sociológico. Entretanto, nós precisamos lidar com eles, né? E aí, como a gente faz isso, como a gente se posiciona diante deles, é aí que nós estamos expressando liberdade, se a gente pensar liberdade a partir desse viés da logoterapia. Então, eu vou trazer para vocês o destino biológico. Qual a discussão está sendo trazida quando eu falo em destino biológico? Até que ponto somos livres da nossa constituição biológica? Já pensaram sobre isso? Eu tenho uma constituição biológica que dita boa parte da minha vida, dadas as condições orgânicas, né? O quanto que eu necessito de ter sono, o quanto que eu preciso para me alimentar, né? Qual é o momento do dia que eu estou mais apta a fazer minhas atividades? Tudo isso comporta a minha constituição orgânica. Mas como que eu lido com isso, né? Até que ponto eu sou livre dessas condições? Como eu posso lidar com elas? Até que ponto somos livres da nossa constituição biológica, né? Então, assim, nós temos um funcionamento. A minha constituição orgânica diz do quanto tempo eu consigo passar acordado, né? O quanto eu preciso para saciar a minha fome, qual é a janela, o intervalo de tempo que eu tenho, que eu estou mais apta a fazer minhas atividades. Tudo isso é ditado pelo orgânico. Então, eu sou refém desse orgânico? Então, esse orgânico comanda tudo na minha vida? Não, né? Eu posso e preciso lidar com ele. Quanto mais eu o compreendo, mais eu posso tomar uma posição. Então, eu posso, muitas vezes, me organizar da melhor forma para estar no melhor horário de sono.
eu posso me organizar da melhor forma a dieta para compreender o quanto de nutrientes que eu preciso, mas em algumas situações, talvez eu precise ficar acordada naquele horário que o meu orgânico pedia para eu estar dormindo. Talvez em alguns momentos, no horário que o meu orgânico quer que eu me alimente, quer não, né? Mas assim, sinaliza que eu me alimente, eu vou precisar não comer, né? E eu sou livre para decidir por isso? Sim. Eu consigo tomar esse tipo de decisão? Sim, né? Então, se a gente consegue se posicionar diante do biológico, a gente consegue se posicionar diante do orgânico, estamos expressando nossa liberdade. É sempre possível? Nós temos espectros, né, de possibilidades. Então, tem vezes que vai ser mais possível, tem vezes que as possibilidades vão ser bastante limitadas. Mas o que o Frank defende sempre haverá para nós uma escolha. Nem que ela tenha possibilidades mínimas, nem que a única possibilidade seja a gente resistir ou não, mas há algo que a gente pode fazer enquanto decisão consciente, né? Enquanto tomada de posição. E aí uma imagem que a gente pode trazer para tentar falar dessa relação nossa como pessoa com o nosso destino orgânico, o nosso destino biológico, é o exemplo do pianista, né? O pianista toca o seu piano. O piano é um instrumento. Quem evoca música bela daquele instrumento é o pianista, com a sua execução. Então, é uma imagem, claro que toda imagem, toda analogia, ela não é exatamente idêntica à realidade, ela é uma representação, mas é uma representação para dar a ideia para vocês, assim, nossa constituição orgânica, então, né, a cor dos nossos olhos, o tamanho do nosso cabelo, todas essas coisas que compõem a nossa informação orgânica, elas podem servir de instrumento para as nossas decisões pessoais, para que nós coloquemos a nossa vida, a nossa expressão ali. Né? Nós não somos reféns do nosso biológico, mas lidando com eles, nós exercemos com ele, nosso destino biológico, né? Exercemos liberdade. Assim também nós temos o destino psicológico, né? E a discussão aqui até que ponto a nossa constituição psíquica determina as nossas atitudes. E aqui, lógico que as constituições psíquicas, a depender de diversas questões, como, por exemplo, de transtorno, realmente limitam, realmente restringem muita coisa. Mas eles não determinam totalmente a pessoa. Vocês lembram que no começo eu falei que o Frankl não conduz a logoterapia a pensar a partir do pandeterminismo, de que o homem está completamente determinado. Vocês lembram também que no começo eu trouxe a fala do Frank em que ele diz que é neurologista, que é psiquiatra, e que como tal entende que sim, nós temos às vezes até severas limitações, severas restrições, mas que ainda assim, por ele ser um sobrevivente do campo de concentração, por tudo que ele já viveu e testemunhou, ele entende que as pessoas conseguem exercer liberdade corajosamente, mesmo diante das circunstâncias em que há poucas possibilidades, né? Então, sim, a Constituição psíquica pode limitar, mas ela, ou restringir bastante, como eu disse, mas ela nunca vai determinar completamente uma pessoa a ponto de poder dizer que ela não é livre. Né? Enquanto pessoa, ela será livre. Uma coisa que até o Frankl traz em alguns livros dele, particularmente num sentido para a vida, estou me recordando, é um exemplo de uma pesquisa que foi feita com irmãos gêmeos e que eles tinham habilidades idênticas, né? Não tinham só o biológico idêntico, mas também uma constituição psíquica muito parecida, então eles tinham as mesmas habilidades. E um trilhou um caminho de se tornar um hábil criminoso, um exímio executor de roubos, né? Enquanto que o outro irmão, o outro gêmeo, se tornou um grande criminólogo, um perito em ser detetive do tipo de roubo que o irmão dele executava. Então, para vocês verem, e o Frank quer trazer com essa figura aqui, né, o quanto que
Sim, temos constituição biológica. Sim, temos determinações psíquicas, psicológicas, habilidades, capacidades, dificuldades maiores, né? Mas que a gente escolhe o caminho que a gente vai trilhar, tendo elas em consideração. Né? E aí essa é uma figura, né, um exemplo que ele utiliza lá no livro, como uma figura dessa ideia, né? Do quanto que a nossa decisão, do quanto que nosso poder de escolha permanece mesmo em situações em que realmente a gente tem habilidades específicas e a gente tem limitações específicas também. Essa ideia do quanto que o destino psicológico sim recorta, mas não determina completamente. E, por fim, nós temos o destino sociológico ou cultural. E a discussão presente, quando a gente pensa nesse plano deste destino, é até que ponto o homem é produto do meio. Né? Vocês veem que é uma discussão que já teve muitos desdobramentos, né? Mas que a gente queria trazer aqui nesse vídeo algumas considerações a partir da logoterapia. E aqui, muito marcadamente, né, quando o Frank vai trazer as questões desse destino, ele traz as experiências dele no campo de concentração. Né, o testemunho dele sobre os campos de concentração está muito presente até na narrativa que ele traz no livro Em Busca de Sentido, em que lá você vê, até tem uma expressão que o Frank usa lá, né, a existência nua e crua. Então, quando tudo em termos de contexto social é restritivo, não apresenta possibilidades, não apresenta caminhos, ainda assim, né, é possível permanecer corajosamente, dignamente de pé, né? Ainda assim é possível buscar sentido, né? Ainda assim é possível vivenciar sentido. Então, quando o Frankl fala, né, sobre esse destino, ele evoca muito mesmo os campos de concentração e traz que, assim, ali, diante daquele contexto tão tenebroso, daquele contexto tão árido, né, de quaisquer consolos, diante de situações muito difíceis que envolvem, inclusive, a pessoa não saber, né, o que seria dela própria nos próximos tempos, que envolvia fome, que envolvia dificuldade, muitas horas de trabalho, que envolvia estar em lugares em péssimas condições, né? Algumas pessoas se destacavam ficando ainda com mais ânsia de resistir, enquanto outras e resistir corajosamente, dignamente, né? Como uma conquista pessoal, enquanto outras acabavam sucumbindo àquele espaço. E aí o Frankl traz essa reflexão, não no sentido de julgar alguém que sucumba, mas no sentido de mostrar que há, sim, mesmo nas condições mais adversas, a possibilidade de uma conquista humana, a possibilidade de uma expressão de liberdade, mesmo num contexto tão pobre de possibilidades, né? Tão restritor das potencialidades do ser humano, né? Nos diversos textos do Frank, o Frank traz exemplos, né, de pessoas que passaram pela experiência dos campos de concentração e mostraram o quanto é possível ser humano e ser livre, mesmo em condições tão adversas, situações limítrofes mesmo, limite, né? E ele próprio é um exemplo disso, né? Como eu disse, o livro Em Busca de Sentido traz esse relato do Frankl sobre essa experiência de expressão de humanidade mesmo num contexto tão desumanizador. Então, o que eu queria trazer dentro dessas considerações ainda é que os destinos biológicos, psicológicos e sociológicos, eles realmente recortam possibilidades para nós. Eles tornam certas possibilidades inviáveis para nós. Mas também eles recortam, né, um caminho de possibilidades. Vamos dizer assim, se as suas limitações biológicas e psicológicas
demonstram e exigem muitas coisas que você não pode fazer, ainda assim eles abrem possibilidades daquilo que você pode. Há um espectro que são das suas habilidades, há um espectro que são das suas capacidades, né? Se o contexto social, se o contexto cultural que você vive te limita a fazer algumas coisas, ele te possibilita outras, mesmo que sejam poucas as possibilidades, de forma que eles desenham uma situação para você. E aí, diante dessa situação, você pode tomar uma posição, tomar uma decisão, fazer uma escolha de qual das possibilidades que você tem você quer desdobrar, você quer escolher, você quer apostar. Retornando, né, evocando novamente o exemplo das cartas. Você não tem todas as cartas. Então, né, você não tem todas as cores de cabelo, você não tem todos os timbres vocais, você que são parte das constituições biológicas, né? Você não tem todas as habilidades e capacidades psíquicas da humanidade e você não tem, por exemplo, todo o dinheiro, todo o poder do mundo, o acesso a todas as culturas. Mas, diante da sua condição orgânica, diante das suas habilidades e diante do seu contexto sociocultural, né? Quais são as possibilidades? Você consegue reconhecer que possibilidades você tem hoje? É importante pensar, porque às vezes a gente cai na armadilha do pandeterminismo de achar que não há possibilidade nenhuma. E é assim, você tem algumas habilidades, né? Há algo do sociocultural que pode abrir alguma porta para você, mesmo que você tenha comprometimentos orgânicos. O que não está comprometido, né? Então, dentro das possibilidades que você reconhece, então você pode optar por alguma, fazer uma escolha livre por algumas delas, né? Por alguma dessas possibilidades e desdobrá-la, né? Fazer uma escolha, uma decisão, né? Dar uma resposta, né? Desdobrar uma possibilidade. Quando você faz esse movimento, você está exercendo liberdade a partir da compreensão da logoterapia, né? Uma imagem também muito comum de se trazer, né? E a gente já está finalizando as nossas contribuições deste vídeo, é o exemplo, a imagem da jangada. A jangada, ou alguém que dirige um barco, ele não tem como comandar as ondas, o vento, as condições em que o mar se encontra, mas ele pode ajustar o veleiro para conseguir lidar com essas ondas, com esse vento, com as tempestades que ele não pode controlar, mas ele pode ajustar e orientar a sua jangada para chegar no local aonde ele pretende chegar. E esse é um exemplo também, né, uma imagem também interessante para a gente pensar na liberdade a partir da logoterapia, que reconhece a finitude das possibilidades, mas que reconhece também que a gente pode desdobrar alguma dessas possibilidades e pode fazer isso com uma decisão muito pessoal, né? Que contemple aquilo que realmente é uma inclinação existencial nossa, uma orientação existencial nossa. E eu vou deixar aqui como bônus para a gente conversar em outros vídeos, mas o Frankl sempre, na maioria dos textos em que ele fala sobre liberdade, ele diz que essa liberdade ela precisa estar associada à responsabilidade. Uma liberdade sem o seu par, que é a responsabilidade, pode degringolar em simples, no mero ser livre, sem maiores significados. E que a responsabilidade, que é aliada à liberdade, vai dar ao homem a sua experiência, o experimentar-se em sua humanidade. Sendo que, quando a gente fala em liberdade, quando a gente fala em responsabilidade na logoterapia, não se trata apenas do sinônimo de obrigação, apenas do sinônimo de dever, mas se trata da capacidade humana de responder às situações. Então, como eu disse, esse assunto da responsabilidade cabe para um outro vídeo,
mas eu queria já deixar esse bônus com você. Se você for adentrar nas leituras, nos estudos sobre liberdade a partir da logoterapia, você vai esbarrar muito provavelmente com esse tema da responsabilidade como um aliado importante da vivência da liberdade. E aí eu deixo aqui essa contribuição. Quando a gente fala de liberdade e responsabilidade nesses termos, a gente está falando de um homem que se posiciona diante das situações que se apresentam e que dá uma resposta autêntica às situações, beleza? Então, queria deixar vocês com essas reflexões. Como eu coloquei nesse vídeo aqui, a gente conversou um pouco sobre a liberdade, sobre a noção de liberdade da logoterapia, falamos dos destinos, o que o Frank está dizendo quando ele fala de destinos, quais são as reflexões que cada um desses destinos nos trazem. Trouxemos ainda imagens, analogias que nos ajudam a entender como o Frank traz, concebe a liberdade e expressa para nós nos seus textos. E agora, no finalzinho, a gente traz esse bônus com as primeiras reflexões e definições a respeito de um tema tão próximo da liberdade quanto a responsabilidade é nos textos do Frank. Agradeço vocês por prestigiar o nosso trabalho, né? Sigam conosco, tragam seus comentários. Aqui nos comentários deixem os assuntos que vocês gostariam de ver tratado aqui no nosso canal da Escola do Sentido. Lembre de deixar o like no vídeo, de se inscrever no nosso canal e de nos seguir lá no nosso perfil no Instagram. Até o nosso próximo encontro em outros vídeos.